Bom dia a todos que nos acompanham na nossa meditação diária. Hoje nós queremos concluir sobre a força da gentileza. Ontem terminamos fazendo uma explanação de alguns exemplos da Bíblia. Hoje vamos para as lições práticas dessa bem-aventurança. Em primeiro lugar, a mansidão não é uma qualidade natural. Não é uma disposição natural. É a ação do Espírito Santo na vida do cristão. Não importa qual seja o temperamento do cristão, se ele nasceu de novo, tem que possuir a mansidão humilde de Jesus. Veja os exemplos da Bíblia, que mostram que a firmeza e a força não eliminavam a mansidão. Davi era um guerreiro extraordinário e forte, mas ele foi manso. Jeremias era como um caldeirão em ebulição, mas foi manso. Paulo tinha uma mente poderosa, uma personalidade extraordinária, mas o seu caráter, forte e vigoroso, foi moldado pela mansidão e a humildade do Espírito Santo. Não se trata de uma disposição natural, é um agir do Espírito Santo na vida da pessoa. Outra coisa, mansidão não é indolência. Há pessoas que parecem mansas por natureza. No entanto, isso não é mansidão, é indolência. Há pessoas calmas e serenas. E geralmente as pessoas classificam esse tipo de gente como mansas, mas na verdade isso não é mansidão, é preguiça. Há pessoas que parecem ser amáveis desde que nasceram, mas isso também não é aquilo que o Senhor quis dizer quando falou: bem-aventurados os humildes. Essa amabilidade é algo biológico, nós encontramos na natureza. Há cachorros mais amáveis do que outros, assim como há pessoas que são mais amáveis do que outras. A Bíblia não fala de indolência, de preguiça ou amabilidade. Outro detalhe: mansidão não significa ser fraco. Essa visão é a que a maioria das pessoas tem, de um caráter fraco, de um trato fácil, aquela pessoa que age pela paz a qualquer preço. Não é isso que o Senhor quer dizer. Isso não é alguém verdadeiramente manso e humilde. A pessoa mansa e humilde é aquela pessoa que não abre mão da verdade por causa de uma paz de mentira. Uma pessoa mansa e humilde, se for possível, morrerá pela verdade, assim como os mártires da igreja, que deram forte testemunho na sua mansidão. Mansidão não é algo puramente externo. É algo interno, forjado pelo Espírito de Deus em nosso espírito. Se quisermos verdadeiramente ser mansos e humildes, e não apenas desenvolver uma capacidade de suportar as ofensas, precisamos depender do Espírito Santo em nossa vida. Devemos dominar nossos lábios, nossa boca, não simplesmente dizer o que gostaríamos de falar. Não podemos meditar num versículo assim sem nos sentirmos humilhados. O cristianismo autêntico nos chama a um compromisso sobre o que devemos ser. Então, o que é a mansidão humilde de Jesus? Eu creio que a resposta seja a seguinte: é a ideia adequada de mim mesmo que se manifesta numa atitude e numa conduta a respeito dos outros. Perceba que são duas coisas difíceis. Percebemos aqui a necessidade de ser pobres em espírito e de chorar. Ninguém pode ser manso se não for pobre em espírito. Ninguém pode ser manso se não olhar para si mesmo como o mais vil dos pecadores. Quando chegamos a essa ideia adequada de nós mesmos, em função da pobreza de espírito, das lágrimas por nossa condição de pecadores, passamos a compreender também que a mansidão significa ausência de orgulho. O manso não é orgulhoso de si mesmo. Ele nunca busca sua própria glória. Mas há outros detalhes. O manso não se impõe pela força. Isso é uma negação da psicologia popular de Zagato. Vocês têm que me engolir. O manso não atua assim. Pelo contrário, ele não exige nada para si mesmo. Ele não exige seus direitos. Ele não exige que as pessoas vejam sua posição, privilégios, bens ou nível social.
Não é assim que Paulo descreve Jesus em Filipenses 2? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele é o nosso alvo. Outro detalhe. O manso não tem melindres. Ou seja, ele não tem aquela hipersensibilidade sobre si mesmo. Ele não fica na defensiva, não fica brigando pelos seus direitos e interesses. Infelizmente, passamos a vida atentos apenas a nós mesmos, olhando para o nosso umbigo e pensando que somos os desafortunados do mundo. O manso e humilde não se preocupa com as críticas dos outros, não nutre a autocomiseração e nem se mostra assim aos outros para angariar a simpatia das pessoas. Olhando tudo isso, vemos claramente a pessoa bendita de Jesus Cristo. Bondoso, gentil, humilde, manso. A pessoa mais acessível que o mundo já conheceu. Isso mostra que ser manso e humilde significa a ausência total de vingança, de revanche, de pagar ao outro na mesma moeda. Significa ser paciente quando sofremos injustamente. Como nos diz Pedro, para isso fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais os seus passos. Mansidão significa estar disposto a escutar e aprender com os outros. Isso parece ser tão difícil, pois o ser humano sempre quer parecer melhor do que o outro. Mansidão implica num espírito dócil ao Espírito Santo. Significa estar disposto a ouvir e ser ensinado pelo Espírito de Deus, pois foi Jesus quem nos prometeu que Ele nos guiaria em toda a verdade. E finalmente, mansidão implica deixar tudo nas mãos de Deus. Nós mesmos, nossos direitos, nossos motivos, nosso futuro, tudo nas mãos benditas do Senhor Jesus. Temos que confiar nas Escrituras, quando ela diz: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Deixemos tudo nas mãos de Deus, nossos direitos, nossos motivos, com toda a tranquilidade de espírito, mente e coração. Por que eu deveria fazer isso? Porque Jesus disse: bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. E o que significa isso? Os mansos vão herdar a terra nesta vida, estando completamente satisfeitos e contentes com o que possuem. Paulo expressou o seguinte aos coríntios: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Aos filipenses ele disse: alegro-me muito no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Herdar a terra não significa possuir bens materiais e ter dinheiro, como falam algumas igrejas com seu viés consumista. Paulo vai nos dizer: ou não sabeis que os santos julgarão o mundo? Não sabeis que iremos julgar os anjos? Ou seja, é um aspecto futuro daqueles que vão reinar com Cristo. Ou como nos diz Paulo noutra carta: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. É como se Deus nos dissesse hoje: não se preocupe com o seu sofrimento. Seja manso e paciente, e reinarás comigo. Eu creio que essa bem-aventurança encontra eco noutra afirmação de Jesus: pois todo que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Que Deus te abençoe, que você possa refletir sobre esta bem-aventurança. E se isso for muito difícil para você, não tenha vergonha de confessar-se pecador diante do Senhor, de chorar diante dele e dizer: Senhor, trabalhe em minha vida,
para que a força da gentileza de Cristo seja poderosa em minha vida para produzir os frutos da tua glória. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia.